Olá, aluno do Sejacari. Eu sou o Douglas, professor de ciências, né? E bem-vindos à primeira aula do bloco 1, né? Que a gente vai falar sobre lixo e reciclagem, tá? No fundo dessa tela, a gente vê um lixão, tá? E a gente sabe que lixo é um dos maiores problemas que a gente encontra hoje na humanidade, tá? Quer seja na questão ambiental, quer seja na sua questão social, né? O lixo é um grande problema para nós, tá? E até complicado de falar, né? A gente sabe das questões que a gente vem passando aí justamente por causa do lixo, tá? Bom, mas o que vem a ser o lixo, tá? Lixo é todo resíduo sólido proveniente da atividade humana ou mesmo processos naturais, como poeira, folhas, ramos de plantas mortos, cadáveres de animais, tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Aqui é uma lixeira, né, no qual já não cabia mais lixos, né? Então o lixo foi depositado no pé da lixeira, tá? Esse aqui, se vocês não conhecem, né, é o rio Acari, né, o rio justamente da região de vocês, mostrando o lixo que é jogado dentro do rio, né? E esse lixo acaba causando alguns problemas, né? Como a questão das enchentes da região, né? Você vê lá que o lixo está se acumulando ali próximo da ponte, né? E as folhas, né? A folha é um lixo, porém é um lixo natural, é um lixo do processo natural, né? As folhas, a, as plantas perdem as folhas, né? As folhas já velhas já vão caindo e viram folhas mortas. Sendo que essa folha é lixo? Sim, mas ela é prejudicial? A gente vai ver, tá? Bom, lixo urbano, né? É um dos maiores problemas ambientais da atualidade, pois os moldes de consumo adotados pela maioria da sociedade moderna provocam um aumento contínuo e exagerado da quantidade de lixo produzidos, né? E a gente vê isso no reflexos das fotos acima, né? Olha, essa aqui é uma foto também de Acari, mostrando a região alagada, né? Alagada por quê? Porque não tinha mais vazão da água. O lixo acabou fazendo com que a água se acumulasse toda na região, tá? Essa foto aqui do meio. Ó, para você ver aqui, ó, são pneus que são jogados no oceano, né? Bom, a princípio não está à nossa vista, não tem problema nenhum. Mas o que acontece com a fauna e a flora, né? Os bichos, os seres vivos que vivem nessa região estão sendo prejudicados pelo despejo humano, pela atividade humana, né? E aqui a gente tem lixo jogado justamente na beirada de uma floresta, né? Isso também pode fazer com que os animais e as plantas dessa região sejam prejudicados pela atividade humana, né? A gente tem que ter cuidado com o lidar do lixo, né? A gente precisa ter um cuidado, tá? O lixo não coletado pode provocar o quê? Mau cheiro, né? E é desagradável passar por um lugar cheio de lixo, né? Mas é só o mau cheiro que ele provoca? Não. A proliferação de animais nocivos e transmissores de doenças, né? Como o rato, que pode transmitir a leptospirose, tá? A formiga. Todo mundo fala, formiga faz bem para a vista, mas a formiga anda no lixo e ela anda no seu alimento também e acaba trazendo bactérias prejudiciais para a sua saúde através das suas patas, tá? A mosca, né, que já é um ser nojento que vive em cima do lixo, né? E isso pode trazer também, acarretar doenças para a gente. E mosquitos. Poxa,
professor, mas o mosquito não causa dengue? O que ele tem a ver com lixo? Bom, se a gente tem um lixo que ele não é recolhido, ele acumula água. E acumular água, água parada, justamente causa com que a gente tenha um nascedouro de mosquitos da dengue. E então é uma forma de evitar a dengue também, é também armazenar o lixo de forma adequada para que ele não acumule água, né? E evitar assim o problema da dengue, ok? Bom, ele polui, né? Esse lixo descartado de qualquer forma, ele polui, tá? E pelo que a gente chama de chorume, tá? O chorume é o líquido que escorre do lixo, tá? E esse chorume vai poluir o solo e o lençol freático, o lençol de água subterrâneo, também chamado de lençol freático. Então ele causa um empobrecimento do solo, tá? E também causa o envenenamento ou intoxicação dessa água do lençol freático. No caso, se você tem um poço artesiano perto da sua casa e tem um lixão ao lado desse poço, o chorume dele vai escorrer pelo solo e vai invadir a tua água e a tua água vai ficar contaminada com esse líquido proveniente do lixo, né? Então não é agradável, tá? E o outro problema é a poluição do ar, né, causada pela queima desse lixo, tá? E quando a gente queima o lixo, a gente libera muitas toxinas no ar, muitas coisas, muitas substâncias tóxicas que podem nos matar aos poucos, tá? E podem nos envenenar aos poucos, tá? Então a gente tem que ter cuidado, não se pode queimar o lixo indevidamente, tá? Bom, e o que é compostagem? Bom, a gente já ouviu falar em reciclagem e tal, mas tem coisas que não dá para se reciclar, que são basicamente a matéria orgânica, restos de comida, né? Então, materiais orgânicos em decomposição, a gente pode utilizar para montar uma compostagem, uma composteira, tá? Mas o que que a composteira ela pode fazer, tá? Bom, através desse processo, né, ela pode produzir compostos orgânicos, né, que a gente pode utilizar como adubos, tá? Um adubo orgânico, tá? Vamos ler aqui, ó. A decomposição da matéria orgânica contida em restos de origem animal e vegetal por bactérias e fungos. Esse processo tem como resultado final um produto, o composto orgânico, que pode ser aplicado ao solo para melhorar suas características, sem ocasionar riscos ao meio ambiente. Um adubo orgânico, basicamente uma fábrica de humus, né? Uma fábrica de adubo. Então a gente pode utilizar justamente os restos de comida, tá? Para você é, montar uma compostagem, montar uma composteira e conseguir adubo, e assim você pode fertilizar o seu jardim sem que você gaste alguma coisa com isso, utilizando justamente produtos que você jogaria fora no lixo, ok? Mas vamos falar dos depósitos de lixo atualmente que a gente encontra, tá? A gente tem o lixão, tá? Que são locais onde o lixo é depositado em grande quantidade sobre a superfície do solo e o céu aberto, a céu aberto, sem qualquer controle sobre o efeitos danosos ao ambiente e a poluição, tá? Então, é lixo jogado à revelia, tá bom? É jogado de qualquer forma. Quem já visitou um lixão sabe, né? Eu fiz um trabalho no lixão de Seropédica e é triste, é fedorento, pega fogo, tem lixo. Então, todas as cheias de malefícios que a gente viu ali atrás que o lixo provoca nessa região do lixão. E o pior de tudo não é só provocar isso. São pessoas que vivem nesse lixão para poder tentar tirar o seu sustento de lá, tá? É triste, é isso. Ver pessoas enfiadas no lixo dos outros
para poder tentar tirar algum sustento, né? É complicado. E fora isso que essa região tá ambientalmente prejudicada, né? Por causa do mau cheiro, por causa do fogo que é colocado no lixo, né? Ali, muitas das vezes, você tem alguns materiais que não deveriam ser jogados ali, como lixos hospitalares, e podem trazer doenças e podem trazer malefícios para as pessoas que trabalham nesse local. Então a gente tem que ter uma consciência, né? E alguns municípios hoje não têm a consciência de que os lixões são locais prejudiciais à saúde e também prejudiciais ao meio ambiente, ok? Bom, aterros sanitários, né? O aterro sanitário é um método em que o lixo ele é comprimido por intermédio de máquinas que diminuem seu volume, tá? Com trabalho de trator, o lixo é empurrado, empilhado e amassado sobre o solo, em compactação, tá? Sendo coberto por camadas de areia que minimizam os odores e evitam o incêndio, impedindo a proliferação de insetos e roedores. Então, basicamente, o aterro sanitário é o método menos invasivo, menos prejudicial para o meio ambiente. Aqui a gente tem a foto de que eles colocam uma manta, né, abaixo para que o chorume, tá, desse lixo não penetre no solo, não penetre no lençol freático, podendo contaminar ele, tá? É uma forma. E muitas das vezes eles colocam canos para poder coletar o churume, tá? E trabalhar esse chorume, transformar ele em um fertilizante líquido, tá? Após uma fermentação, tá? E colocam canos saindo daqui, né? Para poder extrair o metano, que é um gás que é utilizado, pode ser utilizado como combustível. Então a coleta desse metano produzido pelo lixo também pode ser aproveitado num aterro sanitário. Eu conheço um aterro sanitário que é bem controlado, que é o aterro de Nova Iguaçu, né? Eles têm esse trabalho de coletar o chorume e fazer um adubo líquido dele e coletar o energia para sustentar o aterro e as suas dependências, ok? Então, assim, a gente tem que pensar no ambiente. E quanto mais a gente consumir, mais a gente vai tirar da natureza. Então, e a gente está colocando esse produto como forma de lixo, depositando ele em determinados lugares, e vai chegar um momento que a gente não vai ter mais matéria-prima, né? E qual seria a solução para poder evitar o desperdício de matéria-prima, né? A gente vai ver na próxima. Mas vamos ver uma curiosidade aqui, ó. O tempo de decomposição de cada material, tá? A gente tem aqui jornal, tá? De 2 às 6 semanas, tá? Um jornal ele leva para se decompor, né? O pneu é indeterminado, porque o pneu, além de borracha, né, ele recebe compostos de petróleo, tá? Então ele demora a se decompor. Você se lembra daquela foto que a gente viu lá atrás, de pneus jogados no oceano? O que isso pode fazer com o peixe que está ali? O que isso pode fazer com a vida que estava ali embaixo, como corais, como estrelas do mar, ouriços, né? Isso é prejudicial, ok? Voltando lá então, vamos lá. Embalagens de papel, né? Pode levar de 1 a 4 meses para se decompor na natureza. Guardanapo, 3 meses. Guimbas de cigarro, pontas de cigarro, 2 anos. Porque o filtro do cigarro ele é justamente um material que demora a se decompor, tá? Chiclete, 5 anos demora para se decompor. Sacos plásticos, 200 a 450 anos.
Para você ter uma noção, o primeiro material plástico não está nem decomposto ainda, porque não tem nem 100 anos de gerado, tá? E a gente tem gerado cada vez mais plásticos no mundo, tá? A lata de alumínio, de 100 a 500 anos, a lata de alumínio. A gente sabe que ela é altamente reciclável, né? Pilhas de 100 a 150 anos. E pilha, além do material de fora, você tem um material químico lá dentro que é tóxico. Se isso extravasa e cai no solo, pode prejudicar justamente os lençóis freáticos, levando metais pesados, metais que são tóxicos, tá? Para o consumo da população. Mas vamos falar justamente do que a gente poderia fazer para poder melhorar esse lixo, poder melhorar, evitar, reduzir o impacto do ser humano no ambiente, que é justamente a reciclagem. É uma atividade que transforma materiais usados em novos produtos que podem ser comercializados. Exemplo, papéis velhos retornam para a indústria e são transformados em folhas novas, né? A lata de alumínio, né, da cerveja ou do refrigerante, ela amassada e reciclada, ela vira uma nova lata, tá? A gente vai ver isso de acordo com a passagem da matéria hoje. Vamos lá. Bom, o lixo ele é classificado, o lixo que é reciclado, ele pode ser classificado em alguns tipos, né? O vidro é totalmente reciclado, né? Copos, garrafas, potes, frascos de medicamento, perfumes e desinfetantes, todos esses podem ser reciclados, né? Metal, né? Latas de refrigerante e cerveja, plástico, garrafas PETs, embalagem de shampoo, detergentes, embalagens de álcool, água sanitária e sacos plásticos. E papel, jornais, revistas, caixas de embalagens de papelão, e sempre todos dobrados e rasgados para poder diminuir o volume dentro da lata. Ok? Bom, tem uma coisa que a gente não possui hoje no Rio. A gente tem algumas cooperativas que fazem isso, mas não em todos os lugares. Seria a coleta seletiva. É que a gente separe os nossos lixos, tá? E que seja enviados para um lugar que realize essa reciclagem, tá? O que significa não misturar os lixos recicláveis com o restante do lixo, né? Se você não quer fazer uma compostagem em casa, a gente faz o seguinte: plástico, papel, vidro e metal, você separa num recipiente diferente, né? E o resto de comida você coloca no lixo normal, no lixo comum, tá? No lixo que vai ser recolhido pela Colurb, né? Pela coleta de lixo normal, né? Enquanto esse outro lixo, é claro, a gente não tem alguém que leve, mas se você conhecer alguém que faça cate lixo, né, que faz essa questão, você pode fornecer esse material para que a pessoa possa trazendo esse material para ser reciclado, né? Ó, ela pode ser feita por um cidadão sozinho, organizada em uma comunidade, condomínios, empresas, escolas, né, clubes e cidades. A gente está vivendo uma pandemia, né, e hoje na escola a gente não pode fazer isso. Mas a gente já estava fazendo isso quando a gente começou no ano passado e estava tendo problema da geosmina da água e as garrafas plásticas que a prefeitura mandava de água para a gente, que em vez de a gente jogar fora essas garrafas e as tampinhas, a gente estava reciclando, né? E para que faça outros tipos de plástico com esses plásticos já utilizados. É uma forma de a gente reciclar. A gente já estava fazendo isso, tá? Vamos lá, então. Alguns benefícios
da coleta seletiva? Bom, a menor redução das florestas nativas, né? Assim a gente não precisa retirar tanto celulose para fazer mais papel, tá? Redução da extração dos recursos naturais. A gente não precisa tirar tanta bauxita para fazer alumínio, né? E areia para fazer o vidro, né? Diminuir a poluição do solo, das águas e do ar, que quanto mais lixo a gente puder reciclar, menos lixos a gente vai ter jogados no ambiente, tá? Economias e a de energia, porque para produzir alumínio, a gente gasta muita energia. E quando a gente faz a reciclagem, a gente reduz esse custo de energia pela metade ou menos, dependendo do material, tá? A possibilidade da reciclagem de materiais que iriam para o lixo, né? A conservação de solo, a gente não tem tanto lixo no solo, a diminuição dos lixos nos aterros e nos lixões, né? A gente ia reduzir o impacto de quantidade de lixo nessas regiões de depósito de lixo, né? Prolongar a vida útil dos aterros sanitários, quer dizer, um aterro que teria um funcionamento de 50 anos, com uma reciclagem correta, poderia reduzir isso, poderia aumentar a vida útil desse lixão para mais de 50 anos, né? Isso diminuindo o impacto em cima deles, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos de reciclagem, né? Você vê uma horta suspensa formada de garrafas PET, né? E aqui a gente vê também uma jardinagem feita com pneus que seriam jogados fora, né? Seriam jogados em lixões ou nos oceanos, como a gente viu na foto anterior, né? Bom, ó, diminuição dos custos da produção e aproveitamento de reciclagens da indústria, né? Diminuição do desperdício, a gente ia desperdiçar menos materiais, melhorar a limpeza e a higiene da nossa cidade, porque quanto mais material voltado para reciclagem, menos lixos por aí, prevenir enchentes, porque boa parte que basicamente 80% do lixo que a gente produz pode ser reciclado, né? Então evitariam as enchentes, né? Diminuir os gastos com limpezas urbanas, criar oportunidades para fortalecer cooperativas, né? E gerar empregos e rendas pela comercialização de recicláveis, tá? Essa telha que está aqui, eu botei aqui como uma curiosidade, tá? Essa telha é formada basicamente de embalagem Tetra Pak, aquela embalagem longa-vida, tá? Que ela é um material difícil de se reciclar, porque ela é feita de plástico, papel e metal. E hoje há uma empresa que transforma a essas caixinhas longa-vidas em telhados. E são telhados extremamente bons, tá? Extremamente utilizáveis, tá? São interessantes isso, tá? Então botei essa foto aí como uma curiosidade, ok? E a gente tem outras curiosidades, né? Para você ver, esse que é um senhorzinho que vive em São Paulo, ele vive de reciclagem, né? E tá ali, ó. Meu carro não polui. Basicamente, o carro dele, além de não poluir, ele ajuda para que haja redução de lixo, né, no ambiente lá em São Paulo, porque ele é um senhor, um dos grandes catadores de lixo em São Paulo, ele é bem conhecido, tá? Vamos lá. Uma curiosidade: 50 quilos de papel reciclado poupam o corte de uma árvore de eucalipto de 6 anos de idade. Então, você pensar, seu 50 quilos de papel reciclado, você evita o corte de uma árvore, né? Reciclando os metais e alumínio, evita-se a retirada de 5 toneladas de bauxita
para fabricar 1 tonelada de alumínio. Então, se você conseguir 1 tonelada de alumínio reciclado, é menos 5 toneladas de bauxita que você tira do solo. Então, é menos impacto que você causa na natureza também, né? Ó, uma curiosidade. Cada brasileiro que viva até 70 anos vai produzir 25 toneladas de detritos. E a gente podendo fazer uma reciclagem, a gente reduz isso aí para um número bem abaixo, né? 1.000 quilos de vidro reciclado é igual a 1.300 quilos de areia extraídas para seriam utilizados para fazer vidro, né? Então é quase aí bota aí uns 80% de economia em relação ao material que a gente retiraria para produzir o vidro, tá? Sendo que o vidro ele é um dos únicos materiais que a gente consegue reciclar 100%, tá? 1.000 quilos de vidro vão produzir, que reciclados vão produzir 1.000 quilos de vidros reciclados, tá? Só para você ter uma noção. Ó. 1.000 quilos de plásticos reciclados é igual a milhares de litros de petróleos poupados, né? É uma forma da gente poupar o petróleo, que é um recurso finito, é um recurso que tem fim, tá? Minimizando os resíduos. A gente utiliza os 3 R's, né? A redução, reduzir, né? O lixo evitando o desperdício, então a gente pode diminuir nosso lixo reduzindo o desperdício, né? A gente reaproveitando tudo que reduzindo o que a gente pode consumir também, muitas vezes a gente consome em exagero, né? Reaproveitar tudo que for possível antes de jogar fora. Aqui a gente tem um exemplo de reaproveitamento das garrafas PET como uma horta suspensa e de pneus, né, para jardinagem, né? E também, se não for possível reduzir ou reaproveitar, a gente pode reciclar, se o material for reciclado, né? Então a gente pode reduzir, reutilizar e reciclar. Então são os 3 R's que a gente tem, ok? Bom, a gente tem um videozinho sobre consciência ecológica para vocês. A matéria de hoje foi isso, tá? Vai haver uma atividade relacionada à matéria postada na sala de aula, né? E que vocês façam e interajam comigo, ok, gente? Fiquem bem, fiquem em casa.